E a gente continua no bate-papo hoje aqui no Utilidade Pública sobre as alergias com a doutora Jaqueline. A doutora Jaqueline queria tratar algumas coisas para saber se é mito, se é verdade. Maquiagem vencida. Maquiagem vencida não deve ser utilizada, né? Não deve ser utilizada somente porque ela já está vencida, não tão somente porque está vencida, mas também porque eles podem ter, as maquiagens podem conter, né? Constituintes que sejam capazes de sensibilizar. E uma vez sensibilizado, ou seja, uma vez sendo induzida a resposta imunológica no indivíduo, você vai reproduzir ela todas as vezes que aquele componente estiver presente em quaisquer outros tipos de cosméticos, seja no batom. Às vezes você se sensibilizou no batom, mas você vai usar a sombra que contém aquele elemento, você vai reproduzir os sintomas. Ou seja, para a mulherada aí, atenção, olha, tá com aquela... Olha a validade da maquiagem. Outra situação, a pessoa diz assim, olha, eu comi um determinado alimento em casa e não tive nada, mas aí eu fui lá e comi no restaurante e tive uma reação, então eu sou alérgica àquele alimento. Então, isso é muito importante porque, por exemplo, você precisa entender que os alimentos, eles são manipulados de formas distintas, né? Então, suponhamos que você coma camarão na sua casa, mas você vai comer um macarrão com camarão num restaurante chinês. E daí você apresenta uma reação. Então, você pensa que foi o camarão porque é o alimento mais provável, mas é importante que você, ao descrever os sintomas que você apresentou, que se contextualize também em que circunstância você comeu, com que mais você comeu, né? Porque às vezes pode ser o amendoim, que é muito utilizado na culinária chinesa, estava presente ali, então por que você pensa que é o camarão e não pode ser o amendoim? E às vezes o amendoim nem está claro como grão de amendoim, né? Ele está amassado, ele está oculto naquele alimento. E você precisa ver todo esse contexto, porque se você come camarão na casa da mãe, não tem alergia, come camarão na casa da avó, tem alergia, possivelmente não é o camarão, é o que foi utilizado na manipulação. Agora, existem determinadas situações que você precisa também entender e avaliar. Por exemplo, você pode comer trigo e não tem nada em repouso. Mas comer trigo e ir para uma academia, você pode fazer uma anafilaxia induzida pelo exercício ao trigo. Então, há situações que mesmo o alimento sendo idêntico, determinadas situações podem ser desencadeantes de crise. E aí a pessoa só vai saber se passar por isso, né, doutora? Porque é uma situação complicada. Então aí vai ter que passar por isso. Não tem como prevenir. E às vezes também nós não temos uma bolinha de cristal que vai falar, foi a academia, né? Então a gente vai, dosa, alguns alimentos já estão associados a gravidades em determinadas situações, então a gente já faz uma anamnese, uma história direcionada para aquilo ali. Então, às vezes, é bem difícil, porque você fala assim, não é trigo, eu comi pão na minha casa, não teve nada todo dia, por que eu fui ter lá? Então foi alguma coisa, né, uma barrinha. E aí, às vezes, é difícil mesmo da gente montar e fechar o diagnóstico. Por isso que, quando você tiver uma suspeita de alergia, é preciso que você realmente constate a participação daquele elemento antes de que seja feita a retirada. Porque assim, às vezes você supõe, essa criança gripa muito, isso é alergia a leite, não é? Habitual. E aí você vai retirando, antes de constatar já está retirando. Você supõe, você retira um alimento que no primeiro ano de vida, nutricionalmente, é muito importante. E às vezes você não faz a troca por um elemento que tenha um valor biológico igual, né? Propiciando assim agravos nutricionais desnecessários. Agravos nutricionais recentes e complicações a posteriori, né? Deficiência de cálcio, osteopenia, osteoporose precoce, por uma retirada de leite sem reposição de cálcio e vitamina D. Então, assim, a suspeita vai vir do paciente, mas o diagnóstico vai vir do médico. A importância de ler os rótulos. Então, veja, nós fomos marcadas no início de julho por uma conquista muito grande, né? Que é a regulamentação pela Anvisa da rotulagem dos alérgenos principais. Antigamente, para tornar um biscoito mais gostoso, você tirava
a gordura vegetal hidrogenada e punha soro do leite. A Anvisa não entendia que isso causaria dano, mas para o alérgico representa. Que pega aquele mesmo biscoito na prateleira, não estava escrito na rotulagem nova fórmula, novo rótulo, e adquiria aquele produto. E agora, com a nova regulamentação que vai ser cumprida num prazo de 1 ano, né, foi o prazo que as empresas elas terão para poder entrar na nova regulamentação, vão estar presentes, acho que 16 alérgenos, né, estão presentes descritos. Então, assim, contém leite, contém ovo, contém amendoim, contém castanha, o que vai facilitar muito e minimizar os acidentes por conta de uma rotulagem inadequada. Porque você já viu, tem rótulos que você tem que abrir a dobra do saquinho, ele é prateado com a letra amarela, você precisa de uma lupa, né, para fazer a leitura de algo que está ali dentro e que você não tem noção que aquilo é leite, que aquilo é ovo, que aquilo, não é? Então, assim, vai lá, como que você vai saber que alfa-lactobumina é leite, não é? Whey protein é leite. Então, tem um tradutor ali, né? Exatamente. Então, mas agora essa história vai mudar. Os nossos alérgicos, eles já estão mais protegidos. E assim, gente, isso é uma conquista para todo mundo. Então, a gente precisa ler os rótulos. Isso é uma prática muito importante, porque assim, nós não temos ainda restaurantes regulamentando e se responsabilizando, não é? Você não vai comer, nem todo restaurante está lá, bife, sei lá, preparado com... Pá. Mas quem que fez lá dentro? Será que usou a mesma frigideira, né? Que passou o macarrão rapidinho com molho branco e resolveu passar aquele bife? Então, você corre riscos, né? Então, essa lei da rotulagem vai ser para industrializados, para aquilo que está ensacado. Mas a padaria que fica do seu lado, que tem pão natural, qual que vai ser, né? Ainda tem muito para nós alcançarmos. Porque você chega para o padeiro e fala assim, tem leite nesse pão? Ele fala, não, mas ele pôs manteiga, né? Então, está contaminado do leite da mesma forma. Então, o que nós orientamos? Para aquilo que você não pode dar total credibilidade, não ingira. Não é verdade? Na dúvida? Na dúvida, não faça esse consumo. Por quê? Quem vai pagar o preço? Você. E depois que a reação acontecer, ele vai falar, nossa, né? Por que eu fiz isso? E assim, não confiar muito, porque nem sempre os outros... os pacientes anafiláticos mesmo, eu falo assim, não confia. Porque como é uma reação mais grave, potencialmente fatal, não confia. Só come o que for feito por você, o que estiver industrializado e seguindo as regras de orientação. Porque ninguém pode saber quando será acidentado. Se você soubesse que ia ser acidentado, você não iria sofrer um acidente. Nem sairia de casa. Não sairia de casa. Não atravessaria a rua, enfim. Então, é importante que em sendo e em recebendo o diagnóstico de uma doença alérgica a medicamentos, que se porte de algum documento, de uma pulseira, identificando que é alérgico, porque, como você bem falou, pode estar sozinho. Pode estar sozinho, pode estar sendo levado por um estranho, foi atropelado. Exatamente. E aí você foi socorrido. E aí é inevitável, porque assim, como que vai saber? Vai deixar de medicar? Não se tem informação, não é? Precisa ter cuidado, gente. Alergia é uma coisa séria, tá? Doutora Jaqueline, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre bom a gente conversar sobre alergia alimentar e todas as conquistas que nós tivemos ao longo desses anos na condução desses pacientes, na orientação desses pais. Muito obrigada mais uma vez. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV Peripê a partir das 13h30. Eu espero você.